paz do nosso Senhor Jesus para todos. Que Deus venha estar abençoando a todos em nome de Jesus. Que haja cura, salvação, libertação em todas as vidas, em nome do Senhor Jesus. Estamos na videoaula número 40. Estude a palavra de Deus junto com a gente. Veja no nosso Facebook, no YouTube, todas as videoaulas. Temos lá, estuda a palavra de Deus, introdução, estuda a palavra de Deus, parte 2, parte 3, parte 4. Estuda a palavra de Deus, parte 40. Estamos estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Vai durar alguns anos, mas estamos nessa jornada para a glória de Deus. Nessa jornada vamos estar aprendendo com o livro dos livros, as Sagradas Escrituras, o livro da lei, pois tem leis, tem escritos históricos, contém a palavra de Deus, que é inerrante, que é infalível, que é maravilhosa. Então, é um livro para ser estudado, para ser praticado, pois contém a palavra de Deus, contém bons ensinamentos, contém maravilhas. Amém? É um livro. Esse é o livro dos livros. É a palavra escrita aqui. A palavra escrita de Deus. Os profetas ouviram da parte de Deus e escreveram. Pois a palavra de Deus está com Deus. Está com Deus. Amém? Que é o escrito da palavra de Deus. Vamos lá. Estamos no versículo 30, do capítulo 19. Vamos estudar a palavra de Deus, o livro sagrado. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então, Ló foi liberto da destruição, porque ele era amigo, era irmão de Abraão. Tinha uma ligação com seu irmão Abraão. Ló era irmão de Abraão. Então, Deus poupou Ló e sua família por causa de Abraão. Porque Abraão tinha um pacto com Deus. Abraão tinha uma ligação com Deus. E por Ló estar ligado com Abraão, Deus protegeu Ló por causa de Abraão. Ele era um homem de oração. Era um homem que obedecia a Deus. Seguia a direção dada por Deus. Então o homem de Deus, ele deve ser de oração. Ele deve buscar a Deus. Ele deve fazer o bem. Abraão também fazia o bem. Fazia o que é correto. E deve o quê? Obedecer a ordem dada por Deus. Aqui está a palavra de Deus. Deve ser praticada, ouvida e obedecida. Amém? Pois aqui contém a palavra de Deus. Agora só versículo 31. Então a primogênita disse a menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Então, o costume que aquelas meninas foram criadas, foi um costume o quê? De violência, de maldade, de crueldade. E elas estavam abandonadas junto com seu pai numa caverna. E elas não poderiam conhecer homem algum. E elas pensaram consigo em ter relação com seu próprio pai. Vamos continuar. Versículo 32. Vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitemos-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Então, existem 2 tipos de pecado. O pecado que Deus condena e o pecado que Deus perdoa. Qual o pecado que Deus condena? É o pecado maquinado. Eu desejar fazer o mal. Eu sei fazer o certo, mas eu gosto de fazer o mal e praticar o mal. Este é o pecado que, se a pessoa não se arrepender, a Bíblia fala, se o homem reconhecer o seu pecado e deixá-lo, alcançará a misericórdia. Quer dizer, Deus irá perdoar. Se a pessoa reconhecer o seu pecado e deixá-lo, abandonar aquele pecado. Pois o pecado separa o homem de Deus. Deus não pode abençoar uma pessoa que está no pecado. Uma pessoa que está no pecado, a mão de Deus está contra ela. Porque Deus não vai tolerar o pecado. Ele vai aceitar a pessoa, mas a pessoa tem que deixar o pecado de lado, tem que deixar a maldade de lado, tem que deixar a desobediência de lado. E aqueles
Mas ele fala sobre o vinho. O vinho na Bíblia, ele não é aconselhável, pois ele é embriagante. Noé bebeu vinho e foi embriagado por nu. O vinho da Bíblia, existem dois tipos de vinho. O vinho da Bíblia fermentado, que é embriagante, e o vinho que Jesus bebia, que era o suco da uva, o vinho sem fermentação. Tanto que os discípulos de Jesus nunca ficaram embriagados, porque eles bebiam o suco da uva. Era chamado de vinho, o vinho sem fermentação. Então, no decorrer dos estudos da Bíblia, você vai ver que o vinho, a bebida alcoólica, as drogas, ela não serve, mas ela transforma o homem. Não é? Então, Deus perdoa. O pecado que Deus perdoa é qual? É aquele pecado que a pessoa comete sem querer. Ela não sabe o que é certo. Ela não sabe o que é certo. Ela comete sem querer. Ela faz uma coisa errada ali, mas não sabia que aquilo era errado. Falta de conhecimento. Aí Deus vê como o quê? É uma pessoa inocente. Uma pessoa que não teve a intenção de fazer aquilo. Ela é tida aos olhos de Deus como inocente. Porque Deus é um justo juiz. Então ele não vai ter o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então um homem que sabe fazer o bem, faça. Um homem que sabe fazer o bem, faça o bem. Amém? Devemos fazer o bem. E aqueles que não sabem fazer o bem, que busquem fazer o bem. Porque é importante o homem. Porque o homem ser negligente também é um pecado. Porque a pessoa, eu não quero buscar nada, eu não quero conhecer nada, eu quero viver do meu jeito. Então isso já é uma maldade. Então o homem deve buscar a Deus. Deve fazer o bem. Deus é inteligente para todo homem buscar, melhorar a todos os dias. Homem que conforma com a situação, não ouve as pessoas, não ouve a Deus, não tem uma igreja, essa pessoa já está praticando mal. Porque ela sabe que precisa melhorar, de melhorar, ela não quer melhorar. Então isso já é pecado. O ser humano adulto, ele tem inteligência, ele sabe que ele precisa de Deus. Então busque a Deus. Faça o que é certo. Né? Porque o pecado, a maldade, Deus irá condenar. Existe o céu e o inferno. Deus é amor e é justiça também. No céu só vai entrar aqueles que obedecem a palavra dele. Aqueles que são fiéis, aqueles que são obedientes. Aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas e amam o seu próximo como a ti mesmo. Então, versículo 33. E deram beber vinho a seu pai naquela noite. E veio o primogênito e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Vendo? O vinho, ele tira a percepção da pessoa. Aqui, aquelas meninas embriagaram seu pai para se deitar com ele. Ele nem percebeu quando elas se deitaram, nem quando elas se levantaram. Por quê? O vinho tira a percepção do homem. Tanto que não é bom que o homem dirija alcoolizado. As pessoas que bebem, brigam, fazem coisas horríveis. Se elas estivessem lúcidas, elas jamais fariam aquela coisa. Porque o vinho transformou elas. Então o vinho tira a lucidez do homem. Então, resumindo, o vinho não é coisa boa. O vinho alcoolizante, embriagante, o álcool, é uma droga. Não serve. Não é bom. Né? E a Bíblia nos orienta a reter o que é bom, a colocar coisas boas em nossa vida. E tirar da nossa vida a desobediência, o álcool, a maldade. Tirar da nossa vida todo o mal e fazer o bem. Pois esse é o caminho da salvação. O homem, para ser salvo, ele precisa ser bom. Precisa ser obediente à palavra de Deus. Precisa acreditar em Deus. Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, venceu a morte para nos dar a vida eterna. Então temos que crer em Jesus Cristo. Entregar nossa vida para Deus em Jesus Cristo. Amém? Então o versículo 34 sucedeu no outro dia que a primogênita disse a menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe a beber vinho, também essa noite então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Versículo 35. E deram a beber vinho a seu pai, também naquela noite. Levantou-se a menor e deitou-se com ele. Não sentiu
viu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Versículo 36. E conceberam as 2 filhas de Ló, seu pai. Versículo 37. E teve o primogênito um filho, chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. 38. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então, a Bíblia é um livro histórico. É um livro que contém história, contém leis, contém bons ensinamentos. É uma palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro para ser estudado. É um livro para você aprender coisas boas. Você estudar, você meditar. Precisa fazer um estudo da Bíblia Sagrada, do livro sagrado. O vinho aqui não foi nada bom. Então, faça o que é bom. Escolha confiar em Deus. Escolha ser como Abraão, como servo de Deus. O maior, quem deve imitar é Jesus Cristo. Ele veio da linhagem de Abraão. A promessa feita a Abraão. Em Jesus Cristo, Deus se fez carne e habitou no meio de nós, através de Jesus Cristo. Então, Ele é a verdade revelada. É o Salvador do mundo. É o Todo-Poderoso. Ele se fez homem como um de nós, para vencer a morte e nos dar a vida eterna. Então, leia a Bíblia Sagrada. Obedeça a Jesus Cristo. Obedeça os ensinamentos. Busque melhorar todos os dias. Pois se você não quiser buscar melhorar, você estará pecando. O pecado separa o homem de Deus. E a pessoa que não quer melhorar, significa a pessoa que é uma pessoa orgulhosa. Ela se acha capaz, ela se acha melhor que as outras. Agora, a pessoa que é humilde, ela está sempre querendo melhorar, para estar agradando as pessoas, para estar ajudando melhor, fazendo as coisas melhor. Então, esse estudo é para esse alvo. Estou fazendo o bem aqui, porque eu não estou ganhando de homem nenhum nada em troca. Eu faço isso aqui para que Deus venha te abençoar, para a glória de Deus, acima de todas as coisas. E para que Deus venha te abençoando através desse trabalho aqui. Estou divulgando a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.